Tentar pelo meu computador? Aham. Eu... Alô? Eu tô com uma outra câmera. Eu tô te ouvindo. Oi. Vocês estão usando o que? Qual programa? Você enxerga um ícone na parte de baixo do teu computador? Se você quiser, eu tenho Tem uma Zoom. bolinha azul. O Zoom. Uma bolinha azul escrita apresentar. Tem um monitorzinho Assim, é desenhado. mais estável e dá menos problema com o Skype. Peraí que eu tô ouvindo ele. Então será que a gente aqui que precisa habilitar você aí? Tá. Deixa eu ver aqui. Os participantes, eu já vejo aqui, só um minutinho. A gente precisa habilitar ele como apresentador lá. Informações, opções de reunião, mudar. Porque ele diz que lá, quando ele clica, diz que alguém aqui precisa tornar ele um apresentador. Já estamos vendo aqui, tá, Capasso? Tá esperando. Como é que é? Tá. Tá bom, Ele beleza. tá como apresentador. Mas ele tá como apresentador. Agora você tá como apresentador. Ó. Ainda não. Pera, vamos ver. Não. Tá só você. Opa. Peraí. Agora entrou. The Needs for Health Innovation. My thoughts. Uhum. Mas o áudio dele não tá bem. Tá. Beleza. Não, ainda não. Não tá entrando a voz dele ainda não. Converse mais um pouco comigo que a gente tenta reproduzir aqui no... Tá. Mas eu tô te ouvindo só no meu celular. Isso. Tá. Beleza. Aham. Agora eu tô vendo tua tela toda aí. Você pode orientar ele lá? Onde que ele pode ver para ver se o microfone está alguma configuração? Ele pode ver lá. Ele é Mac. É Mac. Não, senhor, não consegui. Aqui, nossa, o som tá ativado. Ele não ouve a gente, tá? Se você entrar ali no sound, né, no teu sound aí. Ali onde você está em configurar. É que aí só vai mutar, né? Sound. Internal speakers. É input. Input. Ali input. Tenta na tela input. Ó, input volume. Pera aí, vamos ver. Não tá, né? Ainda não. Não. Show volume, menu bar. Não, eu só te ouço aqui no celular. Ele tá usando o fone ou... Ele tirou o fone, ele tá com o fone no celular aqui. O computador tá assim. Estamos vendo a tua tela. Estamos vendo tudo. Pois é, vamos tentar fazer isso. Se não der, a gente vai com a tua voz pelo WhatsApp e a tua apresentação. não sei o que vai dar, mas nós vamos tentar. Daí eu ponho o meu microfone perto do nosso microfone aqui. É que se a gente tá no Skype normal, eu não consigo transmitir.
Olha, desmutou. Fale alguma coisa aí, vamos ver se a gente ouve. Não. Switch to áudio. Não, tá dando pra ver tua tela ainda, mas o som não entrou. Represent all monitors will be sharing. Não, tá, oi. Ainda não te ouvi. Não. Mini options. Audio device, olha. Custom device. Opa. Olha. Microfone. Não sei o que é isso. Dá um ok pra ver se muda alguma coisa. Fala alguma coisa e nada. Não. Pois é, acho que deu um eco só. Não mudou nada. Então pede pra ele colocar outra opção. Coloca na outra opção. Ah, você tá me escutando aí. Tá dando um eco da minha. Isso, outro microfone. Aham. Então, ok. Dá um ok. Opa. Ah, já sei. Agora nós... Peraí. Não mexa ainda. Porque agora nós entrou você numa caixa de som aqui no Merge. Vamos ver se vai dar. Opa. Você pode falar? Não. Fale um pouquinho. Ah, tá. Eu já sei o que Tá, agora deixar o técnico você já está disponível. Continua nessa opção aí, daqui a pouco eu peço pra você falar mais um pouco. Isso. Tá. Tua voz entrou na caixinha da câmera, entrou na caixinha. Será que você tem que ligar aqui? Não, porque na verdade o computador é pra estar saindo nas caixas. Né? Então, é que nós estamos mexendo nos controles aqui por enquanto. Espera aí, volta lá pra ver se vê. Tem teu screen, tua apresentação tá online. Tá lá a tua apresentação. Só que daí eu não vejo você, mas isso daí, acho que você entra primeiro, se apresenta, depois entra a tela, né? Eu acho que se a gente não conseguir resolver aqui agora, nós vamos ter que... You represent no monitors. Não. Isso, eu tô vendo o teu screen, exatamente o teu screen. Isso mesmo. Opa, agora entrou tua voz. Agora entrou. Epa, agora ficou bom. Tá, peraí. Eu acho que você vai ter que Tá deixar. me ouvindo? Sim. Alô? Oi, te ouço. Tô te ouvindo, você me ouve? Sim, te ouço. Tá, deixa eu fazer mais uma coisa agora. Vocês me escutam? Sim. Ótimo. Crystal clear. Melhor o microfone, pode virar? Tá ótimo. Sei lá o que aconteceu, mas deu certo. Tá. BIOS. Problema de BIOS. Vamos lá. A chamada aqui. Bom, me fala se quiser começar, Marcelão. Bom, deixa eu te apresentar formalmente. Bom, pessoal, desculpa pelo... Vamos lá, agora é meu microfone. Acho que tá no mudo ali no primeiro canal. O volume tá muito baixo. Primeiro canal. Esse aqui? Não, de lá, aqui. Bom, vamos lá. Isso. Então, tivemos um pequeno contratempo técnico, mas eu gostaria de apresentar para vocês o professor Robson Capasso. O professor Robson Capasso, ele fez a graduação dele de medicina aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná.
se mudou para os Estados Unidos, onde ele fez a residência em Miami e depois foi para a Universidade de Stanford, onde já está há vários anos. O professor Robson Capácio é uma daquelas pessoas que a gente comentou com vocês que foi contaminado pelo vírus da inovação. E não tem melhor lugar para você se contaminar e se tratar do que em São Francisco, na Califórnia, né? Então, o professor Robson está aí já uma parceria de longa data com a gente, né, Robson? Eu estava recapitulando para eles desde 2013, a gente já vem desenvolvendo ideias juntos aí, cada vez amadurecendo mais. O Sandro Marques, que acompanhou esse processo desde o início, está aqui também, Robson, na plateia. Nós temos vários estudantes que vão se apresentar para você, estudantes, pós-doutorando, mestrandos e doutorandos, pós-graduandos, né, profissionais e profissionais da área de saúde pública que mais tarde vão se apresentar para você. Mas o que eu queria dizer em público aqui é da nossa satisfação em tê-lo como parceiro, Robson. Você é sempre solícito, é uma pessoa que sempre tem contribuído muito com a inovação no Brasil. Mesmo estando longe do Brasil, é uma das pessoas da área de saúde que eu conheço que mais contribui com a evolução e o avanço do ecossistema de inovação no Brasil. Então, meu muitíssimo obrigado pela sua parceria e por estar conosco aqui agora à tarde. E I already said too much. The class is all yours. Não, mas eu lembro português ainda, eu te prometo. Bom, de novo, muito obrigado. É sempre muito bacana estar conversando com o pessoal de Curitiba. Realmente, eu moro aqui faz muito tempo. A culpa é toda do Sandro Max, que eu acabei vindo parar aqui. O bicho me carregou nas costas quando eu estava fazendo colégio ainda. Agora vocês me aguentem por aí. Bom, obrigado de novo, Marcelo, pela visão aí que você está tendo em tentar deixando, na verdade, o HiPook robusto. Ficou muito bacana. Eu não sabia que você era tão fotogênico assim. Realmente virou artista, virou modelo agora. Bom, eu vou começar agora, que assim está um pouquinho atrasado, mas eu vou começar a apresentação. Você me dá um feedback aí se você consegue ver o screen agora inteiro. Sim, perfeito. Então, pessoal, bom, parabéns a vocês que se inscreveram aí no programa. Como o Marcelo falou, eu trabalho na Stanford já faz quase 10 anos. Eu fui aluno, tenho grants das duas maiores disciplinas relacionadas à inovação da Stanford, que é o Biodesign e o Spark. Um é mais voltado à parte de Device e Digital Health, o outro um pouco mais focado na parte de Pharma and Diagnostics. Então, obviamente, estando aqui e tendo essa proximidade toda com o Brasil, realmente isso não te deixa em paz em momento algum, devido às inúmeras possibilidades que vocês vão ter aí indo para frente. Eu quero dar os parabéns a vocês por terem essa visão, na verdade. Bom, e já fica um convite para vocês que têm interesse nessa área de inovação na área da saúde. Eu adoraria ver uns 4 ou 5 brasileiros nesse hackathon que vai ter aqui em novembro. Então, vão no site do Health Plus Plus, se inscrevam. Eu tenho certeza que vão ser 2 dias muito bons para vocês, ainda mais que já tem um pouco de informação e um pouco de pedigree já voltar dessa área da saúde. Então, isso aí fica um convite para vocês se inscreverem hoje. Bom, vamos começar. Eu fui parte de um comitê de planejamento aqui na Stanford sobre qual vai ser a nossa estratégia para os próximos 10 anos. E, basicamente, nós temos 3 pilares. O futuro da saúde aqui para a gente vai ser focado no valor, e eu vou tentar definir isso depois. Vai ser digital driven, não sei bem como traduzir isso aí, e o Nicholas Stanford, que vai ter que se encaixar na nossa missão aqui de descobrir excelência, de fazer impacto em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Esse é o nosso goal para os próximos 5 a 10 anos. Bom, para hoje eu vou focar em vários focos em digital driven. O porquê que vocês estão fazendo isso tudo? Marcelo, está me ouvindo bem aí, não? Sim, perfeito. Tá. Porque a principal pergunta que vocês vão fazer é por que vocês estão fazendo isso tudo? Tá, além de vocês quererem ganhar dinheiro e além de ficarem rico, famoso, a questão maior é a seguinte: a longevidade da população em geral está aumentando muito e muito rápido. Então, se vocês pegarem a longevidade da população nos últimos
no último século para frente, no último século, não, dos últimos 2 séculos para frente, você vê que a população do mundo inteiro está se tornando, não que sempre existiram indivíduos idosos, mas a mediana da idade da população em geral está aumentando muito rápido. Então, se você pega países como a Índia, que está quase 70 anos de idade, já passou de 70 agora, o Brasil, que está em torno de 74, a China em 76, os Estados Unidos 78, Hong Kong, que a gente teve recentemente, 83 anos de idade com a mediana. Então, a população está ficando longeva. E qual é o problema também em relação a isso? Se vocês olharem essas pirâmides populacionais do mundo e dos Estados Unidos em particular, se vocês olharem nos percentis ali, a população entre a faixa dos 90 aos 70 anos de idade, ela está aumentando muito rápido. Então, e essa pirâmide está cada vez mais ficando com a base mais estreita. Se vocês notarem, olha o mundo em 2017, olha o mundo como vai ser em 2037 do outro lado. Se você olhar os Estados Unidos em 2018 e 2038 também, com uma pirâmide cada vez mais a base vai ficando mais estreita, embora nos Estados Unidos nem tanto, mas lá em cima, aquela parte superior, onde você vê entre 95, 90, essa posição aqui está ficando cada vez mais avantajada. Eu quero que vocês prestem... Vocês conseguem enxergar minha flechinha aqui, não? Sim. Tá. A população do mundo, se vocês olharem, ela está crescendo. E ela vai continuar crescendo. Principalmente devido à África e algumas regiões do sudoeste da Ásia. A população dos Estados Unidos vai continuar crescendo, principalmente devido à imigração para o país. Ou seja, vai continuar tendo gente nova trabalhando para pagar conta nos Estados Unidos. Se vocês olharem o que mata, quais são as principais causas de morte hoje em dia? Então tem esse gráfico do Institute for Health Metrics da Universidade de Washington, que é muito self-explanatory. Doença isquêmica do coração, ischemic heart disease, vai ser uma das principais causas de morte. Derrame. Então, doenças cardiovasculares vão continuar matando muita gente. Câncer, das mais diversas formas, principalmente pulmão, ainda é muito grande, mas também tem outros como câncer de fígado. Se vocês olharem aqui, doenças renais crônicas é um grande problema. Diabetes, Alzheimer e complicações de Alzheimer. Se vocês olharem, isso é o que mata as pessoas hoje em dia. Ainda temos um componente de doença infecciosa e parasitária forte, se eu não falar a respeito disso, Marcelo me mata, mas ainda tem um componente importante aqui de doença infecciosa e parasitária que causa mortalidade. Year loss to disability é uma expressão que mostra que o problema não é só as pessoas que morrem, mas também a falta, ou pessoas que ficam, como fala em português mesmo, desabilitada, invalidez, por invalidez. Se vocês olharem, o problema é que a doença mental, hoje em dia, com depressão, ansiedade, esquizofrenia, usuários de drogas, se vocês olharem o problema de diabetes, isso aqui é muito importante no Brasil, como a gente vai ver para frente, se vocês olharem, isso aqui também é uma área que é muito importante, ou seja, as pessoas hoje em dia, quais são as causas do que elas morrem, principalmente devido à faixa etária, e do que se sofre hoje em dia é muito diferente do que era há 40 anos atrás. E quais são, então, as oportunidades e os problemas aí? Se vocês pegarem dado para o Centro do Medicare Services aqui nos Estados Unidos, só entre 2002 e 2010, se aumentou em 36% o quanto se gasta per capita ao ano nessa faixa de idade, entre 65 e 84 anos. Vocês lembram que eu falei para vocês que a população longeva estava ficando mais velha e o percentual da população nessa faixa etária está aumentando muito rápido? Olha quanto eles estão gastando mais num período de tempo de 8 anos, que isso aumentou bastante mais se pegar um dado dos últimos 8 anos. Num período muito curto de tempo, a mediana aumentou quase 40% do que se gasta em saúde. Mais ainda nos que são mais velhos de 85 anos. Ou seja, essa faixa da população está gastando muito mais em saúde do que se gastava. E 10 a 15% dos pacientes do Medicare geram 65 a 70% dos gastos. Ou seja, aquela população toda que está ficando velha vai começar a gastar muito mais em saúde do que se gastava antes. E o Brasil com isso? Bom, o Brasil, o que está acontecendo é o seguinte. Olhem a pirâmide populacional do Brasil em 2017.
Olhem o ápice da pirâmide, quando vocês olham aqui a faixa de população entre 80, 84, 75, 79, aquela população que gasta muito dinheiro. Agora, olhem essa faixa da população em 20 anos. Só que olhem a base da pirâmide populacional no Brasil, como é, vai ser e como é agora. Ou seja, o Brasil, a natalidade no Brasil está caindo. E o Brasil não tem uma imigração robusta. Então, se vocês olharem, a população do Brasil vai cair. É um fenômeno muito parecido com o que acontece de um modo radical na China, por causa daquela lei do só um filho. Eles estão num período de uma crise intensa, porque a população da China está ficando velha e sem ninguém que vá trabalhar para pagar os custos. É a mesma coisa que vai se passar no Brasil em 50 anos. A população brasileira está declinando devido à natalidade mais baixa, a população está ficando mais velha e menos gente para pagar a conta. Se vocês olharem no Brasil hoje, nós temos a porcentagem da população que é obesa é quase 19%, e sobrepeso em torno de 30% no Brasil. Comparado com alguns países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, 33% da população já está na fase de obesidade, Estados Unidos 32%, México 33%, alguns outros países. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando. Olha a velocidade com que a percentual de brasileiros obesos aumentou. Se nós olharmos aqui, a prevalência de diabetes no Brasil em 2025 vai ser uma das maiores do mundo, junto com o México e países da América Central e Arábia Saudita. Ou seja, o brasileiro mudou muito rápido o perfil do doente. Brasileiro é um paciente mais obeso, é um paciente mais velho, é um paciente que tem mais diabetes. E qual é o problema disso, então? O maior problema é o quanto se gasta em saúde. O Brasil já gastava no ano de 2000 em torno de 8% de saúde, na verdade gastava um pouco menos do que 8%. Hoje nós estamos gastando quase 10%, caiu um pouco ano passado. Mas se você for comparar com o que nós gastamos próximo à China, ou ainda um pouco para baixo do mundo, mas está numa ascendente muito rápida. E o outro fator que acontece, como eu falei para vocês, misturando um pouco de dado entre Brasil e Estados Unidos, é que a expectativa de vida e o tanto que está se gastando para aumentar ou se manter aquela expectativa de vida, se você olhar num país como os Estados Unidos é completamente fora da curva, o tanto que se gasta em saúde em relação à expectativa de vida. E pela primeira vez no ano passado, a sobrevida do americano caiu, principalmente devido ao problema de suicídio, uso de drogas, devido à crise do opioide que vocês devem ter ouvido falar aqui. Então, esse é o cenário atual em que existem inúmeras oportunidades, inúmeras possibilidades para quem tem um background técnico e para quem quer começar a inovar na área da saúde. Porque o modo como a gente faz saúde até o presente momento não está dando certo. Principalmente saúde, nos Estados Unidos em particular, nós temos uma saúde terciária ótima. Se você tem um problema de saúde complexo e vai para um hospital, nós temos o que há de mais moderno em tecnologia. Mas saúde populacional, como manter a sua saúde, ainda nós temos que melhorar bastante. O mesmo se aplica ao Brasil. Bom, qual é o foco daqui para frente? E eu vou lançar algumas ideias para vocês que vocês deveriam ter em mente uma vez que vocês comecem a pensar em novas soluções. Mas antes de eu ir lá, Marcelo, alguma pergunta por aí? Pessoal, alguma pergunta até agora? Pode tocar, Robson, tá ótimo. Tá. Vamos para frente, então. O que é saúde value-based healthcare? Saúde baseada em valor. Isso é uma buzzword. Você está escutando aqui a todo lado, em toda reunião de planejamento estratégico, em todo meeting com quem vai nos pagar. Enfim, é um debate muito grande. Valor não necessariamente é o custo mais baixo, mas é o componente talvez mais importante. Então, hoje em dia, nós precisamos de estratégias que melhorem o impacto clínico, mas tendo em consideração custo. Isso era uma coisa, por incrível que pareça, não se tomava tanto em consideração até uns 5, 10 anos atrás aqui nos Estados Unidos. O interessante seria se inovar fazendo uma versão mais com algumas melhoras numa ressonância ou de um device, mas não necessariamente o custo se entrava tanto em discussão. Hoje em dia, talvez seja o fator mais importante. Mas algumas vezes,
se você não precisar faltar ao trabalho, ou se você tiver um acesso mais fácil, você não precisa tirar o seu dia inteiro de trabalho para pegar uma cartela de anticoncepcional no seu médico, ou uma prescrição para rinite, umas coisas que não fazem sentido. Então, acesso e conveniência também entram na conta de valor. Ou seja, vários pacientes pagando a mais para ter a possibilidade de ter acesso ao médico através de uma ligação telefônica, através de videoconferência. Ou, algumas vezes, quem tem condições para isso, pagar por uma melhor experiência. Ter uma experiência melhor. Muitas vezes o usuário de saúde não gosta, vai no médico, o consultório é feio, ou a clínica não é bem, não tem nenhuma privacidade, tem 5, 6 pessoas na sala de espera, você não quer ser visto no consultório de ginecologista algumas vezes. Então, a melhorar a experiência é alguma coisa importante também, comparado com as soluções do momento. Nisso que eu falei, os pacientes cada vez mais vão ter um papel importante. Então, saúde era uma coisa que nós diríamos que era muito physician-centric, era muito baseado nas opiniões e na rotina do médico. E quanto cada vez mais está se tornando patient-centric. Então, os pacientes são um stakeholder, como vocês vão aprender, com cada vez mais importância decisória. E nisso é uma coisa que eu acho que existe uma grande oportunidade no Brasil em relação a, por exemplo, transparência ao redor de qualidade e preço. Por exemplo, necessariamente um paciente que é operado no Cajuru tem um tratamento não tão bom quanto um paciente operado no Santa Cruz do Batel, o que justifica a diferença de preço na hora de cobrar. Esse paciente vai ter mais infecção hospitalar, esse paciente vai ter uma necessidade de internamento por mais dias, o que é que justifica uma instituição cobrar mais do que a outra? Então, nós temos várias empresas hoje em dia que fazem o monitoramento de preço de procedimento, por exemplo, ou o quanto você está pagando pelo seu seguro médico. Vamos dizer que a Bradesco Saúde cobre muito mais caro que a Unimed. Então, se fazer uma comparação do porquê que isso acontece. Como os pacientes estão pagando e a principal causa, na verdade, de bancarrota nos Estados Unidos é saúde, eles se tornam cada vez mais sensíveis ao preço. Então, eu não vou te dizer quantas vezes o paciente chega para mim, e eu, como funcionário da Stanford, eu não sei exatamente, porque varia muito qual é o pagamento de um paciente para outro. Eu tenho um departamento aqui que lida com isso. Mas todo paciente me pergunta, doutor, quanto custa isso? Quanto vai custar essa cirurgia? E eu tenho que mandar isso para frente. Mas é uma pergunta que até tempo atrás não existia tanto, e hoje é todo paciente perguntando. E não tenha dúvida que cada vez mais essa ideia de se fazer planos de terapia baseado, um modo de se fazer baseado para todas as pessoas, cada vez mais vai ser balanceado com modelos personalizados, principalmente baseado em modelos genéticos, uso de fenotipação genética, diríamos assim. E outra coisa que também está acontecendo muito aqui é o seguinte, que é uma coisa que eu vejo talvez acontecendo no Brasil. Todo mundo aí sabe da judicialização do SUS. É um horror que acontece no Brasil, o fato de qualquer um poder entrar com um processo para ter acesso a qualquer terapia, que o SUS cubra. E como a gente sabe que aqui muitas vezes acontece similar, que droga que mais avançada de ponta, muitas vezes é oferecida em centros médicos acadêmicos no contexto de pesquisa. Então, muitos pacientes que querem a última droga para tratamento de câncer de mama, eles vão buscar onde está acontecendo pesquisas, o clinical trials, nisso, para poder receber o tratamento no modelo como participante do modelo de pesquisa. Isso está se tornando cada vez mais comum aqui também. Médicos, obviamente, você não consegue inovar nada. Se você for desenvolver algum equipamento, algum device software, você invariavelmente, eu diria obrigatoriamente, vai ter que ter os médicos como parceiros para adoção, para você refinar o seu projeto. Você deve entrevistar muitos médicos. Já fica uma dica aí para vocês vão ter essa aula, mas muitas vezes quando vocês estão desenvolvendo algum projeto com um médico, vocês fazem muita coisa baseada na visão daquele um médico, que é um médico excelente, que trabalha no Marcelino Champagnat, um professor da PUC, mas não necessariamente é o mesmo médico que vai estar no postinho de saúde com as necessidades diferentes. Então, entrevistem vários médicos antes de desenvolver alguma coisa, porque muitas vezes as opiniões são muito divergentes em relação ao projeto de vocês. Médicos, por bons motivos, podem ser resistentes à mudança. Se eu falar para você, Marcelo, o negócio é o seguinte, eu nunca fiz essa cirurgia antes, tá? Mas eu acho que vai ter resultado melhor porque eu estou usando esse negócio que eu nunca usei. Você vai deixar eu fazer? Marcelo, mas provavelmente
Tá. Provavelmente ele não ia fazer. 44% dos médicos têm o que a gente chama de burnout. Então, você raramente hoje em dia está vendo médico falar: é super legal ser médico, nossa, eu adoro trabalhar como médico, todo mundo está reclamando de ser médico hoje em dia. Isso acontece o mesmo fenômeno aqui. E a incidência de depressão e burnout nos médicos é muito devido à burocracia excessiva e como se tornou a medicina hoje em dia. Esse daí, então, não é coisa exclusiva do Brasil para vocês que têm pai ou mãe ou amigos médicos aí. A educação é uma educação muito similar à que se tinha 30 anos atrás. Não é uma educação que visa pegar um menino novo e disciplinar e com o uso de tecnologia, que é o que já se precisa hoje. É uma coisa que nós estamos tendo uma razoável dificuldade até aqui na Stanford, no centro do Silicon Valley, em como a gente educar os nossos estudantes de medicina. O governo vai ter que fazer um ambiente regulatório mais fácil. A Anvisa está fazendo várias medidas interessantes nesse sentido. Parcerias com a indústria e centros acadêmicos. Cada vez é muito difícil ainda Chama o Pedro. Qual o Peter? Oi, caiu a ligação, capaz. Alô? Oi, capaz, caiu a ligação. Caiu. Um minuto mais ou menos atrás. Você pode tentar reconectar? Beleza. A internet daqui tá Eu não sei se foi daqui, acho que foi lá. essa internet da Stanford. Ele não está em Stanford, está em Minnesota. Ele está num congresso em Minnesota. Deve estar no quarto do hotel. Ó, agora ele voltou. É, professor, que a internet inteira do blog deu uma cidade. Ela deu uma bacana. Foi aqui. Foi aqui mesmo, lá em Minnesota. Pede pra ele falar. Isso, está voltando. Oscilou a internet do bloco todo aqui, por isso que caiu a ligação. Mas continue falando para ver se entra com a voz no Skype. Só estou ouvindo agora no WhatsApp. Tá? Não.
apesar que esse teu vídeo está desligado. Outra vez que você ligou o vídeo, ele botou a voz. Caiu vários pontos. Ainda não. Mas para nós ele está aparecendo como cancelado do vídeo aqui na tua share, desse screen share. Ah, então ele deve estar com delay. Tá voltando a caminhar, tá? Pode iniciar a apresentação. Eu acho que é o nosso sinal aqui que deu. Nosso tá. Então você começa às 16. Aham, sim, estou te ouvindo. Ok. Tá bom, beleza. Eu vou tentar chamar um abraço. Saiu. Esse é o dessa chamada. Vamos ver se ele vai poder voltar. O Mansur